E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área, passando por aqui com mais um vídeo, com mais algumas orientações para você que está aí se preparando para concursos públicos e acompanhando de perto essa nossa realidade brasileira, tudo que está acontecendo, seja no cenário político e seja no cenário econômico. E hoje estou gravando um vídeo a pedido de muitos e muitos alunos que já vêm me questionando isso há um bom tempinho. Mas há alguns dias nós tivemos um episódio interessante que foi com a revelação daquela reunião, né, do presidente da República com seus ministros. E aí a gente teve um dos ministros, Paulo Guedes, né, que chegou e falou: pô, vende essa pemba logo, né? Se referindo a um dos bancos estatais. E é claro, numa situação dessa, você trabalha no Banco do Brasil, você trabalha numa Caixa Econômica Federal, aí você ouve o ministro da Economia botando pressão para vender uma instituição dessa, você que é funcionário daquela instituição, você fica, né, com o nervo à flor da pele. E é assim mesmo. E na maioria das vezes, por que esses funcionários do Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, entre outros, estão com o nervo à flor da pele? Porque esses funcionários não têm estabilidade. Então, para você trabalhar hoje no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Basa, entre outros bancos públicos, você precisa se submeter a um concurso público. Entretanto, mesmo sendo aprovado ou aprovada em um concurso público, esses empregados não gozam de estabilidade. Por quê? Porque as empresas públicas e a sociedade de economia mista, e a empresa, por exemplo, a Caixa Econômica é uma empresa pública, Banco do Brasil, Banco do Nordeste são sociedade de economia mista. Então, essas entidades são regidas pelo direito privado. Elas exploram atividades econômicas. Então, como elas exploram atividades econômicas, elas têm o intuito lucrativo nas suas operações, elas concorrem de igual para igual, com o Bradesco, com o Mercantil, com o Santander, com o Itaú, dentre outros bancos. Isso quer dizer que os seus empregados, eles devem respeitar as mesmas regras, eles devem se submeter às mesmas regras daquelas que vigoram na iniciativa privada, por exemplo, CLT. Então, se os empregados do Bradesco são regidos pela CLT, os empregados dos bancos estatais também são regidos pela CLT. O que nós temos hoje de diferente é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento no sentido de que a demissão de um empregado público de empresa pública ou sociedade de economia mista, prestadores de serviços públicos, a demissão desse empregado tem que ser motivada. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não é clara ao se referir às empresas públicas e sociedade de economia mista que exploram atividades econômicas, como é o caso do Banco do Brasil e da Caixa. Não é clara em relação a isso. Tenho conhecimento de que alguns empregados da Caixa ou do Banco do Brasil que foram demitidos, mesmo sem a demissão ser motivada, acabaram conseguindo uma decisão favorável no judiciário e retornando a essas instituições. Porque alegaram que foi desvio de finalidade, perseguição interna e tal, não existiam critérios para aquela demissão, enfim, conseguiram êxito. Mas o entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal, ao pé da letra, é que a demissão ela deve ser motivada quando se tratar de empresa pública ou sociedade de economia mista que preste serviço público, que não é o caso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então isso faz com que esses empregados da Caixa do Banco do Brasil fiquem muito preocupados. E com razão. E aí, muitos têm me perguntado uma coisa que eu não tenho resposta, né? Professor, o que você acha? São grandes as possibilidades de privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal? Gente, na minha opinião, todas as empresas estatais no atual governo têm chances de ser privatizadas. Todas, na minha opinião. Nenhuma escapa. Não estou dizendo que o governo vai privatizar todas. Eu estou dizendo, a princípio eu não vejo nenhuma que fala assim, não, essa aqui é blindada, essa não pode ser privatizada. Eu, pelo menos, né, não estou na equipe do governo, eu não vejo essa possibilidade. Para mim, a princípio todas podem. Não sei quais serão, mas a princípio todas estão nesse meio. E quando nós falamos em bancos públicos, eles já estão na linha de frente. Por quê? Poxa, eles já estão muito empenhados no mercado, já estão dentro do mercado, mergulhados até o pescoço, até a testa de atividade exploradora de atividade econômica. Então eles estão lá dentro. Então é lógico que nesse contexto eles têm muito mais chance de privatização do que outros. E aí, essa manifestação do Paulo Guedes deixou muito claro, né? Ele quer vender, se depender só dele, não depende só dele, mas se depender só dele, ele é favorável à venda dessa instituição. É por aí, né? E com esses efeitos orçamentários, financeiros provenientes da Covid, vai faltar dinheiro. Onde é que vão buscar dinheiro? Vão buscar dinheiro no mercado. E como é que o mercado vai dar esse dinheiro para o governo? A princípio,
vendendo algumas empresas estatais. Se é certo ou se é errado, não é isso que eu estou questionando. Eu estou apenas emitindo a minha opinião. Será que existe possibilidade do Banco do Brasil, uma Caixa Econômica da vida, serem privatizados? Eu penso que sim, penso que sim. E talvez nem demore muito não. Então isso deixa realmente os empregados bastante preocupados. Por quê? Porque vamos supor, um exemplo, tá? Vamos supor que um Bradesco adquira o Banco do Brasil. Sei lá, né? O Itaú adquira a Caixa Econômica Federal, uma coisa nesse sentido. Você acha que todas as agências vão continuar funcionando, esses bancos? Você acha que todos os empregados terão seus empregos garantidos? Gente, mercado, né? Mercado é o seguinte, primeira coisa, vamos enxugar e vamos, né, ver o que é possível fazer para aumentar a margem de lucro. Basicamente é isso aí. Então aqueles que não se enquadrarem dentro da rotina dessas instituições, né, não tem outra escolha, vão acabar deixando essas instituições. E aí nesse contexto, esses funcionários do Banco do Brasil da Caixa ficam bastante preocupados, né? Por quê? Poxa, estou aqui há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Perdeu o emprego agora na altura dessa do campeonato, porque foi privatizada, enxugou demais o quadro. Pô, como é que eu fico? É isso aí. Pra você ter uma ideia como é que eles estão tão preocupados, na minha mentoria, por exemplo, hoje eu devo ter 7 funcionários da Caixa barra Banco do Brasil. 7 ou 8, não lembro de cabeça que são 7 ou 8. Da Caixa e Banco do Brasil. Por quê? Já se despertaram para isso. Falaram, poxa, eu tenho que voltar a estudar para um concurso melhor, ocupar um cargo público que me garanta pelo menos uma estabilidade. Por quê? Porque eu estou numa situação totalmente incerta. E é incerta mesmo. Então a minha dica aqui, eu até postei um vídeo lá atrás sobre esse tema, falando sobre o Banco do Brasil, falando sobre a Caixa Econômica. Minha dica é, existiam alguns que aguardavam concursos, né? Porque soltaram umas notícias recentemente aí, de que o Banco do Brasil ia fazer um concurso, Caixa Econômica ia fazer um concurso. Gente, olha, inclusive eu gravei esse vídeo há uns 4 meses, eu falei, olha, na minha opinião, não sai concurso do Banco do Brasil nem da Caixa, não fico esperando e sonhando não, porque eu acho que não vai sair. E eu reforço agora, mais do que nunca, essa opinião. Eu penso que a gente não tem expectativa real de realização de um concurso do Banco do Brasil da Caixa. Pode até acontecer nos próximos dias para uma área bem específica, tecnologia, uma área X, pode acontecer. Mas para esses cargos de técnico bancário, eu acho muito difícil de acontecer. E para você que é empregado hoje do Banco do Brasil da Caixa, a realidade é essa, né? A empresa pode ser privatizada amanhã ou depois? Pode. Assim como os Correios podem ser privatizados também. Enfim, todas as empresas estatais. Então a gente tem que começar a se organizar. E aí, se isso acontecer, qual é o seu plano B? Porque hoje o Banco do Brasil e a Caixa, eles estão muito próximos já da realidade da iniciativa privada. É um trabalho pesado, é um trabalho maçante. Eu também fui bancário por 10 anos, cara. Eu sei o que é trabalhar num banco. Eu trabalhei num banco de iniciativa privada. Eu sei o que é isso. E hoje o Banco do Brasil e a Caixa não são diferentes. A cobrança é muito grande em cima dos funcionários. Recentemente as duas instituições passaram por mudanças assim bem complexas na estruturação das carreiras. Muita gente perdeu função, né? Faltando pouco tempo para incorporar. Enfim, a pressão só tende a aumentar. Então hoje quem trabalha no Banco do Brasil e da Caixa Econômica já dorme pensando assim, meu Deus do céu, amanhã eu vou ter condições de cumprir a meta, não vou cumprir a meta, vai ser encheção de saco, eu vou ter que vender não sei o quê. Então a pessoa já não tem muita tranquilidade, ela não tem uma vida muito equilibrada, porque ela fica naquela pressão interna e externa todo o tempo. Tem pessoas que realmente se adaptam a isso. Não, para mim isso aí é tranquilo, já trabalhei em iniciativa privada, isso é um tiro de letra, mas a maioria não consegue tirar de letra essa pressão interna e externa. Esse é o grande problema. Então, se você hoje, né, trabalha no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, é ter atenção. É ter atenção ao cenário e sempre ter um plano B na manga. Essa é a dica. Sempre tenha um plano B, porque se amanhã ou depois a entidade for privatizada, a gente não sabe o que vai acontecer, qual é a consequência disso. Nós não sabemos quantas agências vão ser fechadas, quantos empregados serão demitidos, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, se você está aí pensando em concurso, Banco do Brasil da Caixa Econômica, eu lamento te informar, mas expectativas são bem pequenininhas em relação a concursos para essas instituições, tá? Bem pequenas mesmo, porque o cenário que está aí não é nada animador, ok? Mas era mesmo só um bate-papo para trocar uma ideia com esse pessoal, que eu tenho recebido muitas perguntas, é difícil responder todo mundo, então quando eu gravo um vídeo falando sobre isso, né, eu acabo de forma coletiva respondendo a todas essas dúvidas. E ó, atendendo a pedidos também, nós vamos ter a segunda jornada do concurseiro profissional. Então você que quer aprender a estudar de verdade, você que quer ocupar um cargo público, você que está em mudança, né, pensando em sair do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, para tentar um concurso de tribunal, tentar um concurso do Senado, tentar um concurso mais amplo, um concurso que te dê a estabilidade merecida, vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever na jornada do concurseiro profissional. É um conjunto de aulas onde eu vou te mostrar o passo a passo
para você se preparar para concurso público com muita tranquilidade, sabendo exatamente o que tem que ser feito, dentro da sua realidade, sem ficar precisando estudar 12 horas por dia, 14 horas por dia, 10 horas por dia, nada disso. É estudar de uma forma bem confortável, de uma forma bem equilibrada, para você continuar vivendo e lá na frente colher os frutos disso. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, são aulas 100% online, 100% gratuitas, que vão te ajudar demais a participar desse projeto. Vou deixar o link aqui e qualquer dúvida, poste aqui nos comentários que a gente vai conversando. Combinado? Bons estudos, sucesso para você e a gente se vê em breve. Até mais!